Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês mais uma videoaula, mais uma lição dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Talvez vocês já me conheçam de terem acessado o meu site, o juliobatiste.com.br, onde tem mais de 80 mil páginas com conteúdo gratuito, tutoriais, livros online completo, cursos, principalmente da área de informática, mas tem também muita coisa para o pessoal de concursos públicos, português, matemática, etc. E tem também a loja virtual onde eu vendo os livros, cursos, videoaulas e e-books de minha autoria. Estamos então nessa série de 100 ou mais videoaulas de banco de dados ou Axis, onde até a lição 49, a maioria das lições foram criadas pelo colega Manuel Jailton. Ele criou os vídeos baseado no conteúdo escrito de minha autoria, numa parceria que nós temos de muitos anos. Agora, a partir dessa lição 50 até a lição 100 ou mais, eu mesmo criarei os vídeos, todos eles baseados em exemplos práticos passo a passo. Então é uma série, vocês já sabem, né, aborda desde a teoria até a macros e VBA, bem completa, e é uma série perfeita para quem é iniciante. Legal? Então, tiver alguma dúvida, deixe as suas dúvidas e sugestões no campo comentários. Não esqueçam de indicar esses vídeos, essa série de vídeos, nas redes sociais para a lista de contato de vocês. E inscrevam-se aqui no canal. Ao se inscrever, além de ser gratuito, sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail sobre a disponibilidade de novos vídeos. Se tudo der certo, semanalmente novas lições. Todos os exemplos a partir dessa lição número 50 serão exemplos práticos baseados nesse livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Axis 2010 Avançado, Macros e Programação VBA, Guia Prático. Esse livro é bem completo, tem mais de 820 páginas, tá? E exclusivo para você que me acompanha aqui pelo YouTube, neste endereço aqui eu criei uma promoção para este livro, com 50% de desconto e 12 bônus, incluindo muitas videoaulas de bônus, planilhas editáveis, e-books, etc. Que tem a lista de todas, tem videoaula de Excel, de VBA no Excel, de Axis, são mais de 60 horas de videoaulas. Então, se tiver interesse, dê uma olhadinha aqui nesse endereço, tá legal? Todos esses bônus, você compra o livro, com 50% de desconto, o livro vai pelos correios e os bônus você recebe via download. Legal? Vamos então aprender um pouco mais de banco de dados e Axis agora através de exemplos práticos passo a passo. Um excelente estudo a todos. Valeu! Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês a lição de número 55, vídeo de número 55, dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Estamos aí numa série de vídeos onde eu estou resolvendo, passo a passo, 20 exemplos completos e práticos de consultas no Axis, envolvendo praticamente todos os recursos que tem sobre consultas no Axis. São exemplos práticos. E eu pego e resolvo eles passo a passo com vocês. Neste vídeo não vai ser diferente, vamos ter mais 3 exemplos práticos resolvidos e explicados. Lembrando sempre que todos esses exemplos são baseados no banco de dados Northwind, banco esse que vem junto com o Axis, tá? Caso vocês tenham perdido, não tenham, ele está disponível para download nesse endereço aqui. Vocês podem baixar, descompactar e usar o mesmo banco. Aí vocês podem ver se estão fazendo os exercícios corretamente, porque os exemplos que vocês obtiverem tem que ser exatamente iguais aos resultados que eu vou mostrar na tela aqui no vídeo, tá? Porque nós estamos usando o mesmo banco de dados. E não esqueçam de, se tiverem dúvidas, críticas, elogios, sugestões, usem por favor o campo de comentários abaixo do vídeo. É muito importante que vocês deixem suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas. Não esqueçam também de me ajudar a divulgar essa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados ou Axis. Como é que vocês podem fazer isso? Mandando um e-mail para amigos, colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto, compartilhar o link e a descrição do vídeo através das redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, etc. Abaixo do vídeo tem a descrição, se você clica no link mostrar mais, a descrição completa de tudo que vocês vão aprender aqui no vídeo. Mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais e mais lições gratuitas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Estamos combinados então? Vamos ver
quais os exemplos práticos que nós vamos aprender passo a passo nessa lição. Nosso exercício 13. Ô, Júlio, como exercício 13? Cadê do 1 ao 12? Nos vídeos anteriores, né? Então, desde lá do vídeo 40, desde o vídeo 50, eu estou nessa série de resolução de exemplos. Então, o nosso exercício 13, ele quer o quê? Que a gente crie uma nova consulta que exiba o total de vendas por país de destino apenas para os 5 países maiores compradores. Ou seja, os 5 países cujo total em vendas é os 5 maiores. Tá? Vou mostrar para aqui, tem uma dica que praticamente resolve a questão. Vocês vão ver que basicamente é uma consulta bastante fácil de criar e que envolve apenas um pouquinho de lógica. Vamos resolver ela passo a passo aqui com vocês. O exercício 14, criar uma nova consulta, que ao ser executada, solicite que seja digitado o nome do país de destino. Então é uma consulta parametrizada, nós já vimos exemplos desse tipo de consulta nos vídeos anteriores. Formou o país de destino e clicou em OK, deve ser exibido o total de vendas para os 5 clientes com maiores valores em vendas para o país que foi informado no parâmetro de país de destino, tá bom? Salvar a consulta com o nome de exercício 14. E o nosso exercício 15, criar uma nova consulta do tipo referência cruzada, onde seja exibido somente o valor do maior pedido atendido por cada funcionário em cada ano. Então eu quero saber cada funcionário qual é que foi o maior pedido que ele fez em cada ano. Evidentemente vai ser uma tabela do tipo referência cruzada, né? E salvar essa consulta com o nome de exercício 15. Vamos lá então criar essas 3 consultas passo a passo em detalhes com vocês. Vou lá para o nosso banco de dados Northwind. Lembrando que esse banco vem junto com o Axis e está disponível para download nesse endereço aqui. Vocês acompanharam as lições anteriores, vocês já devem até ter baixado e descompactado esse banco. Vou lá para o Northwind então criar com vocês essas 3 consultas. Vamos ao trabalho. Muito bem, estou aqui no Northwind e vamos criar a nossa primeira consulta, recapitulando, que é uma consulta que vai exibir o total de vendas por país de destino apenas para os 5 países com maior soma, com o maior total. Muito bem, vamos lá. Criar design da consulta. Aí a primeira coisa que eu tenho que pensar é de qual ou de quais tabelas eu preciso dados. Preciso da tabela pedidos e também da tabela detalhes do pedido, porque é na tabela detalhes do pedido que está os itens de cada pedido, onde tem preço, quantidade, e aí que eu vou poder calcular o total de vendas. Aquela fórmula que nós já usamos, que se aplica para esse banco de dados Northwind, e nós já usamos em vários exemplos anteriores, né? Muito bem, então essas 2 tabelinhas. Vou começar pelo campo país de destino. Então, aqui da tabela pedido, dá um clique duplo, trago o país de destino para cá. E aqui vai ser aquela nossa fórmula, né? Para calcular o total. Depois eu vou agrupar, tá? Então, vamos chamar aqui do total por país. 2 pontos. Lembrando que o que vem antes dos 2 pontos é simplesmente o nome do campo, nome da coluna que eu estou atribuindo aqui na consulta. Esse nome não pode ser igual ao nome de uma fórmula, de um operador ou de um comando do Axis. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, só para vocês visualizarem melhor a fórmula. Clico com direito zoom e vou pôr uma fonte aqui 16. Pronto. Total por país. E aí vem aquela fórmula que nós já usamos quantas vezes, né, pessoal? Quantidade, como é o campo entre colchetes, vezes preço unitário. Lembrando que o nome do campo, fecha parênteses, tem que ser exatamente como ele está lá na tabela. Então aqui na tabela, ó, preço unitário está tudo junto, com cedilha, com acento. Então tem que ser tudo direitinho. Vezes 1 menos o desconto, porque o desconto está já em percentual, né? Então 1 menos o desconto. Fecho colchetes do campo
e fecho o parênteses que eu abri aqui. Aquela nossa formulazinha de cálculo, já estamos usando ela há várias lições. Total por país, quantidade vezes preço unitário vezes 1 menos o desconto. Ok? Para ter o total por país, o que eu tenho que fazer? Tem que exibir a linha de totais. Também vimos isso em lições anteriores. Onde tem país e destino, eu peço para agrupar por. E onde tem o total por país, eu peço para somar. Bom, com isso nós estamos resolvendo uma parte do nosso exercício. Aqui nós já temos o total de vendas por país de destino. A próxima etapa vai ser como exibir apenas para os 5 que têm os maiores valores de venda. Vamos executar a consulta como ela está agora e depois vamos voltar e fazer as alterações para que ela exiba apenas para os 5 maiores valores de venda. Então vamos lá. Clica aqui em modo de exibição, ele executa. Ó, quando não está mostrando aqui é porque falta espaço, tem que abrir, né? Eu esqueci de formatar aqui, mas enfim, ele está mostrando, está ordenando pelo nome do país e o total de vendas para aquele país, somando todos os pedidos de todos os anos. Mas eu quero aqui que ele exiba apenas os 5 maiores totais. Então vamos voltar lá para a consulta e fazer essas alterações. Clica de novo em modo exibição, ele volta para o design da consulta. Primeira coisa, vamos formatar esse total, ele está feio, né? Clica com direito, propriedades, formato, escolhe aqui moeda e casas decimais, vamos escolher 2 casas decimais. Isso também nós vimos nos vídeos anteriores. Tá. E aqui que vem o pulo do gato, ou seja, aquele pouquinho de lógica. Se eu quero 5 maiores, o que eu vou fazer? Eu vou classificar em ordem decrescente da soma, do maior soma para o menor, e vou pedir para exibir apenas os 5 primeiros. Se está classificado do maior para o menor e eu exibo os 5 primeiros, eu estou exibindo os 5 maiores, os 5 países para os quais tem os maiores valores de venda. Então aqui em classificação, no campo total por país, eu escolho decrescente. E aqui, ó, pessoal, retornar por padrão retorna todas as linhas. Mas eu posso vir aqui e selecionar 5. Eu não estou limitado ao que tem na lista. Se eu quisesse retornar os 6 maiores, podia vir aqui dentro e digitar 6, 10, o que eu quisesse. Ah, eu vou digitar aqui 5 para retornar os 5 maiores. Então, classifico em ordem decrescente do total e peço para exibir apenas os 5 primeiros, que equivale a ser os 5 maiores, pois está em ordem decrescente. Maior, o segundo maior, terceiro maior e assim por diante. Clico aqui em modo de exibição e olha que beleza. Somente os totais para os 5 maiores países, total de venda maior. 245 mil, 230 mil, 128 mil para a Áustria, 106 mil para o Brasil e 81 mil para a França. Esses são os 5 países para os quais mais temos vendas, temos os maiores totais de vendas nesse banco de dados que estamos utilizando. Com isso, resolvido o primeiro exercício. Então, qual é que foi o segredo? Vou voltar lá para clicar aqui em modo de exibição. Foi classificar em ordem decrescente do total e aqui no retornar colocar 5, somente os 5. Bem, então ele pede para salvar como exercício 13. Clica aqui no disquetezinho. Nome da consulta: exercício, espaço, tracinho, espaço, 13. Tá aí a nossa consulta devidamente salva e sem maiores percalços. Então vamos fechar essa consulta e vamos ao nosso exemplo 14. O que era o nosso exemplo 14? Criar uma nova consulta que, ao ser executada, solicite que seja digitado o nome do país. Depois de informar o nome do país e clicar em OK, deve ser exibido o total de vendas apenas para os 5 clientes com os maiores valores em vendas para o país informado. Então vamos lá. Vamos aqui no Northwind, criar nova consulta
não vou usar assistente, vou usar o design. E a primeira coisa que eu tenho que pensar de qual ou de quais tabelas eu preciso. Pedidos, detalhes do pedido e clientes, porque agora vai ter também informação de clientes. Então, adiciono a tabela clientes. Tá? Todas as tabelinhas estão relacionadas, ó, só trocar a posição delas aqui, deixar pedidos no meio. Ó que beleza. Lembrando que uma das regrinhas de ouro é não pode haver tabela solta em consultas. O que é uma tabela solta? É uma tabela que não tem relacionamento com nenhuma outra tabela. Não é o caso aqui, ó, todas relacionadas. Então, o que eu quero? Eu quero, primeiro de tudo, o nome do cliente. Então, tem aqui o número do pedido, código do cliente, o nome é o nome da empresa. Então, vamos trazer para cá. O segundo campo, eu quero calcular o total. É aquela fórmula que a gente já está cansado de usar, né? Dá um zoom aqui, ver se ele manteve a fonte 16, manteve. Vou chamar aqui total em vendas. Opa! Total em vendas. Tudo que vem antes do 2 pontos é o nome que eu estou atribuindo à coluna. E aí aquela nossa fórmula. Quantidade, colchetes, vezes o campo preço unitário. Como lá na tabela está preço com cedilha, unitário com acento e sem espaço, tem que ser igualzinho, tá lá na tabela. Ó. Preço unitário, vezes, abre parênteses, 1 menos o desconto. Isso aqui é para calcular o total de cada item, depois vamos agrupar esses totais para formar o total por cliente. Então, total em vendas, quantidade vezes preço unitário vezes 1 menos o desconto. Já vamos formatar essa coluna, né? Clica com direito, propriedades, formato, moeda. Aqui, moeda. Temos já o nome da empresa, que é o nome do cliente, né? Que está comprando da gente. O total. E agora eu ainda tenho que colocar um campo que vai servir como filtro e como parâmetro. Que campo é esse? O país de destino. Então, aqui da tabela pedidos, vamos pegar o país de destino. Eu posso ou não exibir esse campo na consulta. No caso, eu não vou exibir, ele vai servir apenas como um filtro. E aqui no critério, eu quero que o cliente digite o país para filtrar somente os pedidos, a soma para aquele país. Então, clica com direito aqui, zoom. O zoom aqui é só no vídeo para facilitar vocês podem digitar direto ali o critério. Como é que eu crio um parâmetro? Lembra dos vídeos anteriores? Abre colchetes, qualquer texto entre colchetes, digite o país, vamos ver se eu acerto o acento aqui, país, pode colocar aqui 2 pontos, fecha o colchetes. Entre colchetes você coloca o que quiser, digite o país, ou poderia colocar qual o país, sim, Aí ao executar a consulta ele identifica que isso aqui não é o nome de um campo, ele interpreta como um parâmetro. Você vai digitar um país e ele vai substituir tudo isso aqui pelo nome do país que você digitou. Então o nome do país que você digitar acaba sendo critério de filtragem. Só que nesse momento ele vai trazer o total de vendas para todos os clientes desse país. Eu ainda não limitei aos 5 que mais fizeram compra. Vamos por partes, passo a passo. Primeiro vamos ver se até aqui está funcionando. Vou executar a consulta. Clica aqui em modo de exibição. Ele pergunta o país. Eu digito Brasil, por exemplo. Ele traz todos os clientes do Brasil e o valor daqueles clientes. Só que aqui observe uma coisa. O que eu quero é que ele some todos os pedidos para um mesmo cliente. Não quero que ele traga o valor de cada pedido individualmente. Vamos voltar lá na consulta. Por que faltou isso? Porque eu não usei a linha totais. Uso a linha de totais. Agora sim, agrupar
por nome da empresa. No total de vendas eu somo e aqui, como vai ser um critério, eu escolho onde. Todos os detalhes que a gente viu nos exemplos anteriores, ok? Agrupa por empresa, no total de vendas soma e aqui onde tem um critério, um parâmetro, eu seleciono onde. Agora sim, vamos ver se ele agrupou por cliente. Executa. Qual o país? Brasil. Bom, agora sim, ó, todos os clientes do Brasil e o total de vendas para aquele cliente. Mas eu não quero que ele traga todos, eu quero que ele traga apenas os 5 maiores clientes do país que eu digitei como critério de filtragem. Então, volta para a consulta, é o mesmo raciocínio da anterior. Eu vou classificar o total de vendas em ordem decrescente, da maior para menor, e aqui na listinha retornar, eu peço para retornar apenas 5. Como ele está em ordem decrescente, vai ser os 5 maiores que ele vai retornar. Qual o país? Brasil. Agora, ao invés de retornar a soma para todos os clientes do Brasil, ele retornou apenas para os 5 maiores clientes e aqui em ordem decrescente. Perfeito, é isso aí que eu queria. Só vou fazer um teste para ver se ele está funcionando bem para qualquer país. Volta aqui, executa a consulta, vou digitar aqui Alemanha. Aí, o total de vendas para os 5 maiores clientes da Alemanha. Funcionando perfeitamente, exatamente como proposto no nosso exercício. Falta o que agora? Salvar com o nome de exercício 14. Clica no disquetezinho, exercício, espaço, tracinho, espaço, 14. Muito bem. E para finalizar o nosso vídeo, essa nossa lição, nós temos o exercício 15. Lembram o que é o exercício 15? Criar uma nova consulta de referência cruzada, onde seja exibido o valor do maior pedido atendido por cada funcionário em cada ano. Então, vai ter uma coluna, cada funcionário vai formar uma linha da referência cruzada, cada ano vai formar uma coluna da referência cruzada e o valor das células vai ser o total de vendas, que é aquela formulazinha, quantidade vezes preço unitário vezes 1 menos o desconto. Vamos lá então fazer? Vamos trabalhar. Fecho aqui o meu exercício 14 e vamos criar uma nova consulta. Criar design da consulta. Então, quais as tabelas que eu preciso? Preciso da tabela pedidos, da tabela detalhes do pedido e, como eu quero o valor do maior pedido por funcionário, eu preciso da tabela funcionários. Muito bem, tá aí nossas 3 tabelas. Só vou colocar pedidos no meio, que é a que se relaciona com as outras duas. Isso aqui não muda nada no resultado da consulta, é só para a visualização ficar melhor. Tá? Você pode deixar as tabelas aqui em qualquer posição que vocês queiram. Muito bem. Então, o primeiro campo vai ser o quê? O nome do funcionário. E aqui, para relembrar, nós temos o nome e o sobrenome separados. Eu posso juntar o nome e o sobrenome em um único campo, que eu vou chamar aqui de nome do funcionário. Nome do funcionário. Vou chamar de vendedor. Vendedor. 2 pontos. Vou dar um zoom aqui, né? Como é que eu junto 2 campos de texto? O nome do campo, nome, mais, e aí eu tenho que dar um espaço entre o nome e o sobrenome. Como é que eu dou espaço em branco? Colocando um espaço em branco entre apóstrofes, mais o espaço em branco, mais o campo sobrenome, exatamente como está lá na tabela. Então, eu estou dizendo que o vendedor, a coluna vendedor, vai ser formada pelo nome, mais um espaço em branco, para não ficar grudado o nome e o sobrenome. Esse espaço vai entre apóstrofes, mais o sobrenome. Ok.
Se eu fizer só isso, ele traz aqui, ó, o nome e o sobrenome do vendedor separado por um espaço. Vamos voltar lá. A primeira coluna, o nome do funcionário, do vendedor, a gente já criou. Agora eu preciso uma segunda coluna apenas com o ano da data do pedido. Clico com direito, vou dar um zoom. Nós já vimos também como fazer isso nos exemplos anteriores. Vou chamar aqui de ano do pedido. Que vem antes do 2 pontos é qualquer coisa. É o nome que você escolhe para a coluna. Poderia ser Xuxa, José da Silva, ABC 123, não interessa. Ano do pedido. Vou usar a função ano, abre parênteses, passo como parâmetro para a função o campo data do pedido. Exatamente como está lá na tabela. Ó. Data do pedido sem espaço. O nome do campo entre colchetes e aqui eu fecho o parênteses do ano da data do pedido. Feito? Ok. Então agora temos uma coluna que retorna apenas o ano da data do pedido. E por fim precisamos de uma coluna que calcule lá o valor de cada pedido. Só que nessa referência cruzada vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de somar o valor de todos os pedidos, nós vamos querer apenas o valor do maior pedido. Já mostro como fazer isso. A fórmula não muda. Como é que eu faço aqui? Vou dar um direito zoom, chamar valor do pedido, que vem antes do 2 pontos, você que escolhe. E aí a nossa fórmula, né? Quantidade vezes preço unitário. Nunca é demais reforçar, o nome exatamente igual tá lá na tabela. Preço com cedilha, unitário com acento e sem espaço. Vezes 1 menos o desconto. Ok. Bom, já temos as 3 colunas. Vou até formatar aqui, né? Vamos lá. Direito, propriedades, formato, moeda. Aqui. Agora eu tenho que transformar essa consulta numa consulta de referência cruzada. Perdão. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Tabela de referência cruzada. Só clico aqui, ele se transformou numa consulta de referência cruzada. Agora eu tenho que dizer quem é o campo linha, quem é o campo coluna. Vendedor. Cada vendedor vai formar uma linha diferente. Então venho aqui, seleciono linha e é para agrupar por vendedor. Ano do pedido, agrupa por ano e cada ano forma uma coluna diferente. E aqui que vem o grande segredo. Esse valor, esse cálculo, vai formar o valor, as células do cruzamento. Só que aqui, se eu escolhesse soma, que é o normal, ele ia dar o total de vendas por vendedor por ano. Até vou fazer isso. Ele daria o total de vendas por vendedor por ano, mas eu não quero o total de vendas. Eu quero o maior valor. E aí tem essa função max, o valor máximo. Dentre os vários pedidos desse vendedor naquele ano, eu quero o de maior valor. E agora sim, se eu executar aqui minha referência cruzada, tá aí, ó. O vendedor, por ano, o pedido de maior valor daquele vendedor. Olha que beleza. O valor máximo, o valor de maior pedido. E não, isso aqui não é a soma dos pedidos. E sim, o Andrew, no ano de 96, o maior pedido dele foi desse valor. De 97 foi desse. De 98 foi desse. E assim, para cada um dos funcionários, tenho aqui o valor do maior pedido que ele fez no respectivo ano. Viram que beleza, pessoal? Pensando um pouquinho, usando os conceitos todos que nós aprendemos até agora, a gente consegue muito facilmente resolver consultas que parecem complexas, mas não são. Vamos salvar então essa consulta como exercício 15. Salvar, exercício, espaço, tracinho, espaço, 15. Ok? E com isso resolvemos os 3
exercícios propostos, criamos as 3 consultas passo a passo. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. Espero que esses 3 exemplos tenham sido úteis, que vocês tenham entendido facilmente, e espero vocês nas próximas lições desta série. Valeu! Agradeço por terem me acompanhado até o final nessa lição e reforço aqui para vocês que os exemplos dessa lição 50 até a última lição dessa série, que serão 100 ou mais lições, são todos baseados em exemplos práticos contidos nesse livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Battisti, Access 2010 Avançado, Macros e Programação VBA, Guia Prático. Ele é hoje o livro de Access 2010 Avançado mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum livro de Access 2010 Avançado que venda mais do que esse aqui. Ele é um livro com 828 páginas, bem completo, bem detalhado. E para você que me acompanha aqui no YouTube, que assiste meus vídeos, eu preparei uma oferta bem especial. Nesse endereço aqui, você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele de capa, e ainda recebe 12 bônus, que são videoaulas, incluindo mais de 71 horas de videoaulas de Excel e Access, que na próxima tela eu mostrei para vocês quais são esses bônus que vocês recebem. Tem aqui um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel, um segundo pacote com 3.167 e-books com cursos variados de informática, e aí tem videoaulas, mais de 30 horas de videoaulas de Excel, incluindo programação VBA e macros no Excel, e mais de 30 horas de videoaulas de Access do básico até o avançado. O livro é enviado normalmente via correios, você faz a compra usando esse endereço aqui, lá você vai poder calcular o frete, ver as formas de pagamento, opções de parcelamento, etc. E os bônus você recebe via download, você recebe links para fazer o download, depois de confirmado o pagamento do livro. É o pagamento do pedido que você fizer. Garanto para vocês que é um excelente material, tanto de estudo quanto de referência, e tem muito conteúdo, afinal são mais de 800 páginas. Então, se alguém estiver interessado, é só acessar esse endereço aqui, tem todas as informações. Valeu? Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal para serem avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo é publicado. Tem um botãozinho quadradinho aí, inscrever-se, fundo vermelho e letra branca. É só clicar nesse botão e confirmar. Sempre que eu publicar um novo vídeo, o próprio YouTube avisa todos os inscritos que tem vídeo novo no canal. Utilize o campo comentários para deixar as dúvidas, sugestões, críticas, comentários, elogios, enfim. O campo de comentários, que está abaixo do vídeo, né? Ele serve como um bate-papo para a gente trocar informações e todos aprendermos junto. Me ajudem na divulgação desse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. Na descrição, vocês podem pegar, copiar toda a descrição que está abaixo do vídeo, compartilhar ou no Facebook, no Google+, no YouTube, no Instagram, mandar por e-mail para amigos que vocês saibam que têm interesse no assunto. Então me ajudem aí na divulgação, pessoal. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima lição.